Bom dia a todos, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, que a sua paz esteja com todos. Cumprimento você desejando um feliz sábado, que realmente Deus te abençoe poderosamente neste dia. Muito bem, hoje nós estamos, nesta manhã de sábado, começando aqui a nossa lição, a lição de número 10 desse nosso trimestre, né? Esta semana nós vamos estudar sobre os últimos enganos de Satanás. Tá? E a nossa lição desta semana, queridos, é uma lição espetacular, importantíssima. É uma lição que vem chamando a nossa atenção para o último chamado de Deus, a última advertência de Deus, através das 3 mensagens angélicas, ok? E já quero dizer para você será o meu convidado para estarmos juntos, assim como estivemos até agora, na nossa sala, e todos os dias nós temos uma lição importantíssima, uma lição muito espiritual, uma lição bíblica, tá? E que Deus realmente nos abençoe, que nós possamos ter aí um grande aprendizado. Queridos, antes de começarmos o nosso estudo da lição, vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção. Ó Deus amado, querido nosso Pai, agradecemos porque até aqui tem nos abençoado o Senhor. E continuando, Senhor Deus, na nossa sala nesta manhã, rogamos em nome de Jesus uma bênção especial por mim e pelos meus irmãos que estão comigo na sala todos os dias. Querido Deus, que realmente essa mensagem, ou aliás, estas mensagens que nós estamos estudando sejam enriquecedoras no nosso entendimento, na nossa mente, e que o bom e santo Espírito do Senhor ilumina, tirando todas as impurezas e pensamentos, Senhor Deus, que muitas vezes impede de nós aprendermos da tua verdade. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que seja o nosso professor nesta semana mais uma vez, em nome precioso de Cristo Jesus, oramos. Amém. Os últimos enganos de Satanás, queridos, nós, através da lição que nós estamos estudando nesse trimestre, nós podemos ver que o primeiro engano de Satanás aconteceu no céu, depois ele foi expulso, e ele veio para a terra e ele continuou com seus enganos, enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e consequentemente o mundo, por meio dos seus 6.000 anos de pecado, Satanás ele vem enganando cada vez mais o ser humano. E ele intensificará nestes últimos dias com todos os seus esforços para enganar de forma assim bem sigilosa, que você não, quem sabe, não perceba a princípio, mas ele intensificará todo o seu poder de engano, com os mais sutis enganos, até assim disfarçado, muito disfarçado, para que você não perceba. Por isso, o conselho da palavra de Deus é nós, para escaparmos dos seus enganos, é nós estarmos sempre, queridos, iluminados por meio do estudo da palavra de Deus. Tá? O próprio Jesus, por exemplo, no livro de João, no capítulo 17 e no verso 17, esse verso é o nosso verso para memorizar na nossa lição. Diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. E se você estiver com a verdade, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você não será enganado. Por mais que Satanás ele tenta de forma sutil lançar os seus ataques de enganos, ainda assim você com certeza absoluta, pelo poder de Deus, pela iluminação da palavra de Deus, você descobrirá quando
Satanás estará tentando te enganar. Muito bem, queridos, aqui no na nossa lição de hoje, mostra aqui que era uma linda manhã de setembro na cidade de Chicago. Enquanto o sol se levantava sobre o lago Michigan, passageiros lutavam contra os engarrafamentos nas vias expressas de Kennedy e Rachel-Ray, E as crianças iam para a escola e se desenrolava uma história arrepiante de que trouxe medo e pavor para a maioria das pessoas da cidade de Chicago. E o medo que tomou conta desta cidade, na verdade, era que um medicamento, que tinha sido contaminado, e esse medicamento era cápsula de Tylenol. Esse medicamento havia sido contaminado com cianeto de potássio, um veneno mortal que um cidadão mentalmente perturbado, esse rapaz, ele havia adulterado a medicação e por isso começou ali uma mortandade de pessoas que havia utilizado dessas cápsulas de Tylenol. Infelizmente, quando estas pessoas contaminadas chegavam ao hospital, geralmente os médicos não conseguiam mais reverter o quadro da intoxicação. Essas pessoas chegavam ali totalmente intoxicados, E então, por mais que os médicos esforçavam, mas era impossível seus esforços trazer algum êxito para que estas pessoas pudessem ser salvas. Por isso o medo apavorou aquela cidade inteira, cidade de Chicago, tá? Agora, queridos, nas lições que nós estamos estudando esta semana, aliás, que nós estudamos em variadas semanas e passadas, e agora nós vamos continuar nesta semana, nós podemos ver que no Apocalipse, aliás, o Apocalipse nos adverte que os habitantes da terra irão beber uma porção mortal que é o vinho de Babilônia. Isso nós estudamos aí nesta semana anterior, que Babilônia, na verdade, ela era uma potência mundial daqueles dias, era um império que imperiava em todo o mundo, mas devido o seu pecado mortal, que era a sua entrega de adoração às entidades pagãs, infelizmente aquele império ele foi caído, ele caiu. E nós vimos também que o Império Babilônico, ou seja, do sistema religioso que adotou as práticas babilônicas da adoração do paganismo, também irá cair. O anjo, no capítulo 14 de Apocalipse, diz: caiu a grande Babilônia, a grande meretriz. Tá?
Então, queridos, há falsas doutrinas, falsos ensinamentos que no fim só levarão à morte. No entanto, o mundo não é deixado sem o antídoto, o antidote, né, a proteção contra esse veneno espiritual. E qual é esse antídoto? É as 3 mensagens angélicas, tá? Que pode realmente nos salvar desse veneno espiritual, tá? Que está sendo aí, contaminado, né, o mundo inteiro com esses falsos ensinamentos, né? A adulteração da palavra de Deus. Então, queridos, fica aqui o conselho de Deus para nós, para que nós possamos fazer esse tratamento espiritual através da palavra de Deus, tá? A Bíblia Sagrada, como diz o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta para o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 16, ele diz assim, olha, toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensinamento, né? É útil para a educação, a utilidade da palavra de Deus é para nos guiar na verdade, tá? Então, queridos, o chamado de Deus para mim, para você agora, nesse momento, nesses últimos dias, é para que nós possamos aí conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra, estudar mais, falar mais com Deus, através da oração, tirar mais tempo para estarmos com Deus, para que nós não venhamos a ser enganados pelas artimanhas satânicas que ele tem aí com todos os seus esforços lançados nesses últimos dias, tá? Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, tá? Se você estiver através do conhecimento, da luz da palavra de Deus, vivendo e andando de acordo com os ensinamentos que Deus bondosamente Ele tem colocado à nossa disposição por meio da iluminação da sua palavra através do Espírito Santo, certamente você não será enganado por Satanás, tá? Eu não serei enganado também, mas para isso nós precisamos ter aí um relacionamento, um convívio mais profundo, mais íntimo, mais familiar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Jesus, ele disse, errais não conhecendo as Escrituras. Depois ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Lá em Apocalipse, capítulo 1, diz assim, bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem a palavra de Deus, tá? E as pratica. Então, você quer ser vitorioso, você não quer ser enganado pelas artimanhas do inimigo, ele tem levantado aí muitas pessoas, né, como seus próprios servos, sendo por ele usado como seus instrumentos para trazer engano. E muitos desses enganos, queridos, eles são artimanhosamente, né? É tão sutil que ele usa até a Bíblia Sagrada, ele usa a palavra de Deus, só que não a verdade completa da palavra de Deus, mas de forma distorcida para enganar. Entendeu? Para enganar. É por essa razão que nós precisamos estudar e ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, queridos, esta semana,
Como eu disse para você, será uma lição importantíssima. Vale a pena você tirar um tempinho, tirar um momento para você estudar a sua lição, porque por meio desse guia de estudo você vai conhecer melhor a Bíblia Sagrada, tá? E quero dizer para você que vale a pena também você estar aí ouvindo os vídeos, participando e compartilhando também com outras pessoas que você gosta, que você ama e que você gostaria que elas tivessem aí um pouco mais de conhecimento a respeito da vontade de Deus, tá? Que Deus realmente te abençoe, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, um missionário nas mãos de Deus, para que você possa ajudar outras pessoas também a conhecer a verdade de Deus, para não serem enganadas, mas santificar na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima lição, até amanhã, quando estaremos novamente nesta sala com a graça de Deus. Amém.